Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos, e procurou saber deles cuidadosamente, quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As nações de toda a terra, onde adorarmos o Senhor. As nações de toda a terra, onde adorarmos o Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, na noite do Natal, nós éramos convidados a olhar lá no presépio, e lá no presépio, uma figura em destaque chamava a nossa atenção, que era a figura do menino Jesus. Então, naquela noite, os nossos olhos só poderiam olhar aquele grande presente que Deus tinha nos dado. No domingo passado, a liturgia nos convidou de novo a olhar para o presépio, e lá no presépio contemplar a figura de Jesus, Maria e José. Semana passada celebrávamos a festa da Sagrada Família, e hoje a igreja nos convida a olhar de novo pela última vez para o presépio, e agora contemplar a cena toda: Jesus, Maria, José e os magos. Portanto, essa pedagogia nos ensina muito. A igreja hoje nos convida e nos propõe celebrarmos o dia em que Jesus se manifesta a todos os homens como sendo luz, luz que brilha na escuridão do mundo. E essa luz
diz a primeira leitura, ela é capaz de atrair todos os povos para si. Portanto, essa festa que nós estamos celebrando hoje, se a gente pegar o nosso folhetim, lá em cima na primeira página vai estar descrito, festa ou solenidade da Epifania do Senhor. Epifania é uma palavra grega, que quer dizer apresentação, que quer dizer manifestação, revelação. Portanto, hoje é o dia em que Jesus se manifesta a todos os povos, em que Jesus se apresenta a todos os povos, em que Jesus aparece a todos os povos. É a festa da Epifania, a penúltima festa desse tempo do Natal. E a primeira leitura que nós ouvimos, profeta Isaías, o capítulo 60. Profeta Isaías, o livro do profeta Isaías é um dos mais longos do Antigo Testamento, tem mais de 60 capítulos, foi escrito em épocas diferentes. Esse trecho que nós lemos hoje, capítulo 60, foi escrito num período pós-exílio na Babilônia. Nós já estudamos ao longo desse ano, que no ano 597 antes de Cristo, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou para o exílio na Babilônia quase todos os moradores de Jerusalém. E lá no exílio, pensavam que fosse uma experiência de um final de semana, lá no exílio ficaram 40 anos, sendo tratados como escravos. É por isso que nesse período, Deus chama vários profetas e pede aos profetas para que os profetas sejam a sua boca no meio do povo, dizendo assim, ou a gente muda, ou a gente não sai dessa situação. Primeiro enviou os profetas antes do exílio, dizendo, é preciso voltar-se mais para Deus e menos para as coisas desse mundo. E o povo não dava ouvidos aos profetas, muito pelo contrário, quando os profetas incomodavam muito, mandavam matar. E Deus não se cansa de enviar profetas, até o dia em que o profeta Jeremias avisa que o povo havia passado todos os limites, e que um grande castigo cairia sobre o povo. E aí o profeta é preso, é acusado de traição, é acusado de semear somente desgraça no meio do povo. E a profecia de Jeremias acontece no ano 597 antes de Cristo, e aí já é história. O rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, mandou todo mundo para a Babilônia, e lá na Babilônia passaram 40 anos. E mesmo no exílio, Deus levanta alguns profetas, Jeremias é um deles, que anunciam ao povo, gente, essa experiência está sendo dolorosa, mas para que a gente abrande tudo isso, vamos nos voltar mais para Deus, vamos reconhecer que nós caminhamos por caminhos sem Deus, quem sabe Deus tem misericórdia de nós. E aí aos poucos, o povo vai se voltando para Deus. O capítulo 60, que é o texto que nós lemos na primeira leitura de hoje, o povo já está voltando para Jerusalém, depois que foram liberados, está voltando e reconstruindo uma cidade que está totalmente destruída. O rei Nabucodonosor, ele não só pegou todos os habitantes de Jerusalém e levou para o exílio, como destruiu toda a cidade, inclusive o templo, onde eles se reuniam para fazer as orações. Então 40 anos depois, eles voltam e encontram uma cidade em ruínas, e encontram uma cidade totalmente destruída. Então eles vão reconstruindo passo a passo. Mas mesmo diante dessa desilusão, havia ou existia no coração daquele povo o desejo de que Deus pudesse morar em Jerusalém.
Por isso a cidade precisava ficar bonita de novo. Por isso precisava reconstruir tudo de novo. E quando Deus estivesse morando definitivamente em Jerusalém, todo mundo iria voltar os seus olhos para Jerusalém. É por isso que começa a primeira leitura dizendo o seguinte, podemos ler lá o versículo 1 da primeira leitura: levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Portanto, o povo ainda sonha que Deus pudesse morar definitivamente em Jerusalém. Gente, isso 560 anos antes de Cristo. A segunda leitura, a carta de São Paulo aos Efésios. Éfeso era uma cidade, essa carta foi escrita 60 anos depois de Cristo. Éfeso era a cidade mais importante que existia naquele tempo. Era a capital da Ásia e era a cidade mais bonita do império. E apesar dos vários problemas que São Paulo teve dentro dessa cidade, ele conseguiu fundar ali uma pequena comunidade, do qual ele se destina essa segunda leitura de hoje, comunidade dos Efésios. E na carta de São Paulo aos Efésios, a Éfeso, ele fala, pelo menos nessa parte, do grande mistério. O que é esse mistério? O que é esse grande projeto salvador de Deus? São Paulo diz assim: esse grande projeto estava escondido por muitos séculos. Deus não revelou esse projeto para ninguém, mas agora ele se revela em Jesus. Jesus é a plenitude da revelação de Deus. Depois de Jesus, Deus não precisou se revelar mais nada para mais ninguém, porque em Jesus está a totalidade da revelação. E aí São Paulo vem dizer: e nós somos testemunhas disso, nós somos testemunhas desse mistério diante de judeus e diante de pagãos. Com Cristo, afirma Paulo, chegou a salvação, não só para um grupinho de eleitos, mas para todos, que a partir de Jesus formam um único corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Olha só que bonito, gente. São Paulo está dizendo assim: quando a gente forma esse corpo que é a igreja, nós estamos participando dessa salvação. É por isso que teve um papa que disse que fora da igreja não há salvação, e o mundo inteiro se uriçou, achando que o papa estava sendo prepotente. São Paulo está dizendo, quando a gente forma uma unidade, quando nós reconhecemos a nossa condição de membros desse corpo, nós não somos o corpo, nós somos membros, cada membro tem uma função diferente, e esses membros articulados entre si, faz com que o corpo se movimente. Olha que imagem bonita para dizer que esse corpo é a igreja, cuja cabeça, diz São Paulo, é o próprio Cristo. Um membro fora do corpo não serve para nada. Eu não vou desafiar ninguém, mas experimenta cortar uma mão e colocar em cima de uma mesa para ver se cresce um corpo ali. Agora essa mão ligada ao corpo, ela é capaz de ajudar todos os outros membros. E assim todos os membros, quando ligados a um corpo, assim somos nós, igreja. Quando ligados a Jesus, nós somos capazes de transformar esse mundo. E se o mundo não está transformado, é porque tem muito membro se achando corpo, e acaba atrapalhando o andamento dos outros membros. E por fim a gente olha o evangelho de hoje, o evangelho de São Mateus, o capítulo 2, que nos apresenta o tema da festa que nós estamos celebrando hoje, a visita dos magos à gruta de Belém.
ao longo desses 2017 anos, alguém criou nome para esses reis magos. Eu não sei de onde tiraram isso, né? Chamam de Gaspar, de Belchior e de Baltazar. Alguém inventou e a gente acha que está lá dentro da Bíblia. Não está na Bíblia. Alguém criou esses nomes. E também não são reis, porque na época de Jesus existia somente o rei Herodes. E ai de quem ameaçasse o rei Herodes. Tanto é verdade que Herodes matou 2 filhos que eram seus sucessores, para não passar o poder para os filhos. É por isso que num determinado trecho do Evangelho, Jesus chama Herodes de raposa velha. A raposa, quando ela sente fome, ela come os próprios filhotes. E aí a gente vai entendendo por que é que Jesus tinha tanta bronca de Herodes. E Herodes não queria saber de nenhum sucessor. Então o Evangelho nos relata que esses magos vão até Herodes para saber notícias do menino. E Herodes, como toda raposa velha, diz o seguinte: então vocês vão procurar saber, e quando souberem informações, venham aqui, porque eu também vou lá adorá-lo. Uma ova que ia adorar. E aí reúnem todos lá e vão atrás, e a estrela vai conduzindo aqueles magos até a gruta de Belém. E quando os reis, ou quando os magos chegam até lá, o que eles encontram, gente? O que é que tem de extraordinário na gruta de Belém? Uma mulher com a criança no colo, no meio dos animais. Não pense que era como as maternidades de hoje, que a gente sente o cheiro de perfume a 200 metros antes de entrar no quarto. Era cheiro de vaca e de boi. Estava sujo, havia nascido no meio dos animais, dentro de um coxo. O que é que tem de extraordinário nessa cena? Certamente, quando chegaram lá, Maria deveria estar amamentando o menino. Mas mesmo diante dessa cena, eles reconhecem que estavam diante de Deus. Por isso, ajoelham e adoram o menino. E consequentemente ajoelharam para Maria também. Maria estava com a criança no colo. E aí abriram seus cofres e ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Ouro para mostrar que Jesus de fato é Deus, é o dono do mundo. Incenso para provar a divindade de Jesus. É o incenso que a gente usa na missa. A fumaça do incenso, ela sobe. Tudo aquilo que acontece sobe com aquela fumaça e vai até os céus, vai até o trono de Deus. Mas também colocaram ali um pouco de mirra, para falar para Jesus que a missão dele não seria nada fácil. Passaria por momentos amargos, porque mirra é amarga. E depois voltam para suas casas, seguindo um outro caminho, para não falar para Herodes onde estava o menino. E o desenrolar dessa história nós já sabemos. Herodes, quando não fica sabendo informações, o que é que ele faz? Promove a matança de todas as crianças abaixo de 2 anos, dizendo assim: eu mato todas as crianças de 2 anos para baixo, e aí eu mato o menino Jesus. E aí tem toda aquela cena que Maria e José fogem para o Egito. Nós aprendemos isso na catequese, né, gente? Meus irmãos, diante desse mundo em que nós estamos vivendo, em que nós encontramos tantos valores sendo deixados de lado, diante desse mundo em que a família, a pedra preciosa de Deus, a cada dia vem sendo dilacerada, vem sendo despedaçada pelos meios de comunicação, em que as novelas nos apresentam modelos de família que vão totalmente contra o projeto de Deus.
diante desse mundo em que as crianças, o futuro da igreja, muitas vezes são afastadas do caminho de Cristo, até mesmo pelos próprios professores dentro da sala de aula. Muitos até zombam de crianças que usam tercinho, de crianças que usam algum símbolo que identifica a sua fé. E criança, por estar em processo de formação, acaba ficando com vergonha e nunca mais usando, não manifestando a sua fé. Diante desse mundo em que a juventude, com sua força, com o seu vigor, com a sua luta, com a sua ânsia por um mundo melhor, muitas vezes tem as suas vidas ceifadas pela violência, pelas drogas, pelos vícios. Diante de tudo isso, não é o bastante que Deus se manifeste. É preciso que eu esteja disposto a ver. É preciso que eu esteja disposto a contemplá-lo. Portanto, vamos pedir para Deus essa graça, nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, que nós possamos ver Jesus, que nós possamos contemplar Jesus nas diversas situações da nossa vida, que nós possamos enxergar Jesus lá onde o mundo já não enxerga mais, que nós possamos sentir a presença transformadora de Jesus na minha vida, numa palavra amiga, num abraço, num gesto de solidariedade, e assim nós vamos estar mostrando para o mundo inteiro que nós também adoramos aquele que nos deu a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,